Hoje vamos fazer uma análise dos itens 1, 2 e 3 do capítulo 6 do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec fala sobre o declínio da crença nas penas eternas. Mas antes de começar nosso estudo, vou te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, para que essa plataforma valorize nosso trabalho e divulgue nossos vídeos. Nessa parte do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec aborda de maneira crítica e reflexiva a origem e a razão da crença na eternidade das penas, um conceito profundamente enraizado em várias tradições religiosas. Kardec explora as razões históricas e psicológicas que sustentaram essa crença e aponta para a gradual transição para uma compreensão mais espiritual e moral da justiça divina. Vamos analisar os pontos principais do texto para aprofundar o entendimento espírita sobre essa questão. Kardec inicia destacando que a crença na eternidade das penas está perdendo força progressivamente. Ele prevê com segurança que esta doutrina está fadada a desaparecer. Isso ocorre porque os argumentos contrários são tão poderosos que se tornaram quase desnecessárias novas discussões para refutá-la. Ela tende a se extinguir por si mesma. No entanto, ele reconhece que este ainda é um ponto de resistência para muitos que se opõem às ideias novas, como as que o Espiritismo traz. A doutrina espírita se baseia na justiça, amor e misericórdia de Deus, não havendo espaço para a ideia de punições eternas e irrevogáveis. O Espiritismo ensina que Deus é soberanamente justo e bom, e que a justiça divina se manifesta através de leis de causa e efeito, onde cada espírito recebe conforme suas obras, mas sempre com a oportunidade de redenção e progresso. A eternidade das penas seria incompatível com a noção de um Deus amoroso e misericordioso que o Espiritismo apresenta. As crenças nas penas eternas e no inferno material serviu historicamente como um mecanismo de controle. Kardec explica que em tempos passados, quando o nível intelectual e moral da humanidade era mais rudimentar, essas ideias atuavam como um freio para comportamentos indesejáveis. Os homens não estão prontos para compreender a complexidade das nuances morais e tampouco seriam sensibilizados pela ideia de penas puramente espirituais ou temporárias. Assim, para conter impulsos brutais e paixões descontroladas, eram necessárias crenças mais rígidas e severas. A evolução moral da humanidade ocorre de forma gradual e progressiva. No estado mais primitivo, a compreensão humana é limitada e as leis e crenças precisam ser adaptadas a essa condição. Da mesma forma que uma criança pequena precisa de regras simples e firmes para começar a entender as consequências de suas ações, os homens de épocas passadas precisavam de concepções rígidas para serem contidos. Com o progresso intelectual e moral, a humanidade passa a compreender conceitos mais elevados de justiça, misericórdia e amor. Kardec discorre sobre como, na mentalidade primitiva, a imagem de Deus era profundamente influenciada pela própria condição material e emocional dos homens. O senso moral ainda não havia se desenvolvido plenamente e por isso a concepção de Deus era muito limitada e rudimentar. Deus era visto como um soberano absoluto e terrível, que se impunha pela força e pelo medo, semelhante aos governos despóticos da época. Essa imagem se ajustava à visão de um homem que era ele próprio cruel, vingativo e implacável, e que esperava um Deus que refletisse essa característica em um grau ainda maior. A doutrina espírita vem justamente reformular essa visão de Deus, apresentando-o como um pai amoroso, justo e misericordioso. O progresso moral e intelectual possibilita ao ser humano compreender atributos mais elevados de Deus, e assim ele deixa de ser visto como um tirano, passando a ser compreendido como um educador sábio, que utiliza o sofrimento não como punição, mas como uma forma de aprendizado e redenção. O Espiritismo ensina que todos os espíritos são criados simples e ignorantes,
e que cada um tem a oportunidade de evoluir e progredir, o que refuta a ideia de castigos eternos. Kardec conclui ressaltando que as crenças e as leis religiosas de épocas passadas eram adequadas àquele tempo e ao estado de evolução moral e intelectual das pessoas. Ele menciona a lei de Moisés como um exemplo de legislação draconiana, que, embora severa, era necessária para conter um povo indócil e ainda muito preso a comportamentos primitivos. Ele argumenta que um Deus de mansuetude e amor, como Jesus ensinou, não teria sido compreendido naquela época, pois a mentalidade ainda não estava preparada para receber e assimilar essa mensagem. No Espiritismo, vemos a lei de Moisés como uma etapa necessária no desenvolvimento espiritual da humanidade, preparando o caminho para a revelação trazida por Jesus. Jesus introduz uma visão de Deus que transcende a ideia do temor e do castigo, apresentando-o como um pai de amor e compaixão. O Espiritismo, por sua vez, amplia essa visão, explicando que as leis de Deus são justas e proporcionais, e que cada espírito é responsável pelo seu próprio progresso, sempre tendo a oportunidade de recomeçar, aprender e se aprimorar. A análise de Kardec sobre a origem da doutrina das penas eternas oferece uma compreensão profunda sobre como as crenças religiosas evoluíram ao longo do tempo, acompanhando o desenvolvimento moral e intelectual da humanidade. Ao refutar a ideia de um Deus vingativo e cruel, o Espiritismo apresenta uma visão de justiça divina, que é coerente com o amor, a misericórdia e a justiça. A crença nas penas eternas perde o sentido à medida que se compreende que o progresso espiritual é a verdadeira finalidade de todos os seres e que Deus, como Pai, oferece a todos a oportunidade de evoluir e se redimir. Essa perspectiva se alinha com o entendimento de que a evolução do ser humano é uma jornada contínua, onde o aprendizado se dá através de experiências e oportunidades de recomeçar, sempre sob a égide de uma justiça amorosa e equânime. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.